Boa tarde a todos, caros alunos. Ao mês, eu decidi, a partir deste momento, fazer vídeos da explicação e de apoio e de complemento de tópicos de gramática, com explicações mais pormenorizadas e pertinentes, com exemplos e propostas de exercícios para o vosso estudo em casa. Tudo aquilo que não for feito ou analisado em aula, por falta de tempo, podereis todos ver estes vídeos que eu irei disponibilizar, que eu gravarei no Zoom. O primeiro agora, e depois vai ficar para futuros cursos do latim, já que eu vou guardá-los. O primeiro será sobre o casus, o ablativus casus, o caso ablativo. Foi aquilo que iniciamos na aula anterior, tendo-vos eu deixado o ficheiro para o vosso estudo e com exercícios. Então, é com base neste documento que eu deixei no Moodle que eu vou analisar convosco. Uma explanação sobre o ablativo e depois sobre uma aplicação eh, particular do ablativo em latim, chamado ablativo absoluto, que é muito corrente. Vamos a isso. Eu vou então partilhar convosco ecrãs, ok? Do caso ablativo. Vamos a isto. Este é o documento que eu vos coloquei. Todos se lembram desta primeira sentença de Publio Ciro, casta ad virum matrona, parendo imperat. É fácil de reconhecer na forma parendo, e todos se lembram disso na primeira aula, que se trata de uma forma de gerúndio. Exatamente. É um gerúndio do verbo, uma forma verbal latina, uma forma nominal, que se declina por o que é um nome neutro, como templum, da segunda declinação, temas em O, templum, templi, desta forma, com base neste paradigma, será parendum, parendi. E o gerundivo, de que se falará em outras aulas, então é um nome, também temos em português, claro, obviamente, aqui declina-se. Está no caso negativo, peço desculpa, no caso ablativo. Como eu vos tenho ensinado, o estudo dos casos das declinações, da flexão nominal, faz-se através da compreensão das funções sintáticas de cada caso, fazendo perguntas ao verbo. Para obtermos as respostas que são dadas através do caso ablativo, uma das perguntas só é qual modo? De que modo? De que modo é que a ação é feita? De que modo é que isto acontece? E o modo é indicado precisamente pelo ablativo. Quo modo. Quo modo, precisamente, são dois ablativos. Quo, que é um pronome interrogativo, no ablativo. Modo, que é o ablativo de modus. Que depois se vieram aglutinar como uma palavra única. Quomodo. Daqui vem o nosso como, ok? O ablativo expressa a maioria dos complementos circunstanciais em latim. O modo, meio ou instrumento, matéria ou assunto, tempo quando, chamado locativo, lugar onde, locativo também, locativo indica o locus, lugar onde e tempo quando, e onde. O para onde já sabemos que é o acusativo. Perguntas para o locativo. A pergunta é ubi, que é onde ou quando. Pode significar onde ou quando. Ubi. In caelis, por exemplo, nos céus. In via, na estrada ou na rua. Então este é o locativo. Pode ser aqui é de lugar. A pergunta é ubi, onde. Um outro é a proveniência. Cá está a proveniência do lugar, de onde. Edomo é uma palavra que tem U, quarta declinação. Falaremos disto depois mais tarde, nas 5 declinações. Significa de casa, ou do interior da casa, com a preposição e
antes do consoante, ou ex antes do vogal, que significa precisamente do exterior, do interior para o exterior, saída. Mas, ainda comparativo, mas uma preposição diferente, nós já sabemos, a domo, a ou ave, da casa, implica afastamento. Já sabemos a diferença entre o a, o e ex. Um é saída, um afastamento, o outro é saída. Mas ambas indicam proveniência. Em ablativo, obviamente, com ou sem preposição. A preposição é que vai especificar se é do interior para o interior, ex, ou é, ou simples afastamento, a ou ave. Okay? Outras circunstâncias. Qua causa, é a pergunta, por que causa? Quibus auxiliis, auxilium é um neutro, significa instrumento, que auxilia alguma coisa. No exército romano haviam as tropas auxiliares, que eram normalmente corpos militares constituídos por povos não romanos, não latinos, não itálicos, mas que serviam de aliados e que combatiam ao lado dos romanos. Quibus auxiliis, porque meio, aqui é plural, atenção, qua causa é singular, é feminino, qua causa, quibus auxiliis é um neutro plural, ablativo, reconheceis ibus, quomodo é um masculino, porque é modus, de que modo? Com a preposição cum, nós temos o complemento companhia. A preposição cum costuma ser posposta, isto é, posta depois, em vez de antes. Em vez de cum quo, masculino, ou cum qua, masculino ou neutro, ou cum qua, feminino, temos quocum ou quacum, circunstância de companhia. Ubi, pergunta ubi, que é o locativo, lugar onde, ou tempo quando. Já vimos estes dois exemplos, em Kailis e no ia. Também existe quando. Também existe quando, que indica tempo. Unde, proveniência, de onde. De quo, ou de quare, pode ser de quo ou de quare, de que coisa, acerca de quê, é o chamado complemento de assunto. Já falámos disso na aula, e hoje vou aqui explicitar. E qua matéria, o instrumental, de que matéria alguma coisa é feita? Por exemplo, hexauro, de ouro. Sem ser exaustivo, o ablativo pode parecer simples, é muito comum, e contextualmente veremos, ver-se há, cada frase, que tipo de circunstância está a exprimir, se é de modo, se é de outra qualquer, se é de meio, se é de instrumento, mas podemos ter proposições que vão especificar. Já sabemos que in pode ser com acusativo, é para dentro de, em direção a, cá está, acusativo, lugar para onde, ou com ablativo locativo, onde, dentro de. Do mesmo modo, sub, e pode implicar um movimento para debaixo de, ou uma posição estática, locativa, com ablativo, sob alguma coisa. Um exemplo da frase do livro bíblico neotestamentário, de Eclesiastes, a tradução da Vulgata, nil novi subsole. Novi é um genitivo, de novo, nil novi subsole. Sole é o ablativo de sol. Nada de novo, sob ou debaixo do sol. É um ablativo locativo. Indica onde? Debaixo de, sob. Há outras proposições que apenas utilizam ablativo. Apenas. Vamos sabê-las. Pro pode significar várias coisas. A favor de, pro um discurso em tribunal a favor de alguém, pro arquia, pro milone, ou em expressões de direito como pro bono, em favor do bem. O a ou ab, obviamente só ablativo, porque indica a proveniência pura, unde, de, que o de, a preposição de, que pode indicar várias coisas, lugar, cima para baixo, estudaremos uma espécie de imagem ou carta com figura, com o estudo das preposições do lugar, um destes dias.
cima para baixo, de monte, por exemplo, e o ex, que indica normalmente de dentro para fora. Proveniência. Depois vamos ver cada uma destas circunstâncias mais em pormenor. Aquilo que se chama na gramática de hoje os complementos oblíquos. Desinências. A característica peculiar, a desinência peculiar do ablativo nos temas em vogal, A, E, I, O, U, primeira, quinta, terceira, segunda, quartas declinações, são a vogal do tema, longa, no singular. Exemplos. A, na primeira declinação, temas em A, temas em O, masculinos ou neutros, O longo. No tema I, como auis, ave, será em I longo. Temas em E, ré, de república, vai, de preposição república, em lativo, eu alonguei a vogal. Temas em U, é domo, de casa, o apelativo de manus, mão, que é manu, também U. Nos temas da terceira declinação, que são em consoante, e nós já sabemos como identificar os temas das palavras, é retirando a desinência is do genitivo, e temos o tema da palavra, nós temos, a maioria das terceiras declinações são temas em consoante. São temas em consoante, não há vogal. Porque o tema da palavra termina em consoante. O que é que se faz? Mas já vimos, acrescenta-se um é breve. Okay? Sole, por exemplo, aqui, sole, é um tema que termina em L. Sol, solis, genitivo, retira o is, e ficamos com sol, tema da palavra. Como é um L, uma consoante, acrescenta-se um E, breve. Dos temas é consoante. Simples. No plural, nos plurais, primeiras declinações, temas em A e em O. É, I, longo. Is. Nas restantes, temos, e em pronomes, temos bus ou ibus. Uma coisa que é preciso notar, está aqui em nota bene, e já vimos isso, é que nas dinâncias do plural apenas, o ablativo confunde-se com o dativo. São iguais. Só na forma, não na função sintática e, obviamente, não na ideia que exprimem. O dativo é complemento indireto, não esquecer. Cui, a tem. Vamos ver alguns complementos circunstanciais em relativo. Basicamente, o sentido puro ou propriamente dito do ablativo indica a proveniência e a privação. Privar alguém de algo. Daí a ablação de um órgão que se faz no cirurgião. Certo? Depois, com o desaparecimento de muitos casos indo-europeus, e depois vão desaparecendo ao longo dos séculos, e não desapareceram com o latim, continuaram a desaparecer nos vários subfamílias das línguas indo-europeias foram desaparecendo, mas as funções sintáticas permaneceram, só que foram absorvidas por outros casos que já existiam. O ablativo absorveu funções sintáticas que eram de outros casos particulares. Um deles é o locativo. Mas vamos começar pelo ablativo propriamente dito. Responda esta pergunta onde? De onde? Onde? Exemplos. É domo. Só uma nota, eu pus acima domo, domo, é que domos pode ser quarta declinação, tema em U, ou tema em, desculpem, ou tema em, aqui uma falha técnica, perdão, ou tema em O. Pode ser domus ou domus domi. Pode ser segunda declinação ou quarta declinação. É uma palavra ambígua. Então pode ser é domo ou a, que indica a saída da casa, ou afastamento da casa, junto da casa. A domo ou a domo, com U, com O ou com U. Ok? Já com preposição a,
Reparem, nós temos a expressão com a preposição, o apelativo de urbs, que é o tema consoante. Logo terá o ablativo em breve. Ab urbe, e depois temos o parecido passado, na forma feminina, não é? Porque urbs é feminino. Condita, com a breve, com a longo, como na primeira declinação. Significa a letra desde a cidade fundada. É o título de uma obra, Tito Livio, a História de Roma, e era a forma dos romanos contarem o seu calendário, a partir do momento em que teria sido fundado, legendariamente, ou lendariamente, por Rómulo, naquilo que seria o ano 753 a.C. Ab urbe condita. Ab urbe condita, com a longo. Okay? Reparem que urbe é apelativo, tem a consoante feminino, condita, participo passado, adjetivo no apelativo feminino singular. Também conhecemos essa expressão, ab absurdo, a partir do absurdo, um raciocínio que se retira de um ponto de partida que é absurdo, exagris, no plural, indica a ideia de sair dos campos, está-se lá neles, mas sai-se deles, de monte, do monte, de cima para baixo. Uma expressão que também é conhecida, sine qua non, conditio, para ser mais completa, conditio sine qua non, condição sem a qual, sine qua, atenção que é um pronome relativo, feminino, conditio o antecedente é feminino, certo? Conditio sine qua non, condição sem a qual algo não acontece. Sine dubio, okay? Sine tem ablativo, ou como come. Também vimos esta, sine nobilitate, de nobilitatis, termo consoante, relativo singular em breve, e vimos a razão de ser desta expressão. Snob era a forma como os aristocratas ingleses se referiam aos novos ricos, aos candidatos à ascensão, os burgueses que se candidatavam a ascender à nobreza, mas que tinham origem não nobre. Era uma forma depreciativa de os aristocratas se referirem aos não nobres que queriam ser nobres porque tinham enriquecido ou tinham estudado e por isso ascenderam a cargos de governo importantes, do funcionalismo público e de juízes e de advogados e de professores e de altos comerciantes, grandes capitalistas, mas que eram homens oriundos do povo. O locativo indica o locus, lugar, um antigo caso indo-europeu, e responde à pergunta ubi. In caelis, nos céus, in via, na estrada. Vestígios do antigo locativo indo-europeu encontram-se algumas palavras muito específicas em latim, com uma desinência i. Romai, não se diz in Roma. Para dizer em Roma é Romai. Domi, e não indomo. Ok? Então, são os vestígios, em certas palavras, de um antigo caso indo-europeu, chamado locativo, que ficaram no aditivo, com desinência i. Romai, em Roma, domi, em casa. Complemento de modo. Quo modo, que eram duas palavras autónomas. De que modo? Interrogativo quo modo. Reparei bem, temos a pergunta feita em ablativo. Outra. Como cura, muito, muito comum, com cuidado. Como cura, eu uso muito o verbo curo quando termino os meus e-mails a voz. Cura o tu alias, trata de passar bem. Então, cura é o cuidado, cuida de passar bem, na letra. Como cura, scribo, escreve com cuidado. Ou com o advérbio curate. É um advérbio de modo. De que modo? Curate. Ou como cura, com cuidado. Ou cuidadosamente, em português. Este já vimos. Lá está o irum matrona parendum imperat.
Complemento do meio ao instrumento, função do antigo caso instrumental, responde à pergunta quibus auxiliis, através de que meios ou através de que instrumentos? Quibus auxiliis é a pergunta. Exemplo de uma sentença de Tibulo, um poeta. Difficile et triste fingere mente iocum. Tristi, ligamos a mente. Tristi, cá está o apelativo em i, porque é um adjetivo segunda classe, segue a terceira declinação. Os temas em i, depois veremos isso mais em pormenor, que concorda com mens mentis no ablativo mente, que é o tema consoante, ablativo em breve. Okay? Tristemente, de mente triste, ou com uma alma triste, que é um instrumento, não é companhia, atenção. Ou de alma triste. Difficile est, agora com infinitivo. Fingere iocum, é difícil fingir iocus. Iocus, vem da português jogo, é a brincadeira. Ou um espírito alegre, é o sentido aqui. Tristemente, através de uma alma triste. Quem tem uma alma triste, ou através de uma alma triste que se tem, não se consegue simular, ou é difícil simular, fingere, um iocus, em acusativo complemento direto, a brincadeira, um espírito alegre. Outra, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 52. Omnes enim, quae acciperint gladium, gladio peribunt. Peribunt é um futuro do verbo que significa perecer. Definitivo, perire. Perire. Omnes enim, qui acciperint, é um tema verbal que ainda não, um tempo verbal que ainda não estudamos, qui acciperent gladium, todos aqueles que receberem a letra, ou tomarem a espada, gladio, pela espada, e complemento do meio, peribunt, perecerão. Okay? Agora, um complemento de causa. Para perguntar ao verbo e obter resposta de causal, podemos perguntar qual é, de que, por que razão, ou por que coisa, a letra, por que razão, porquê, cur, ou cur simplesmente, porquê, um advérbio interrogativo. Porquê, cur, cur. Resposta em relativo. Tempo quando? Locativo. Mas temporal, não espacial aqui. Locativo pode ser espacial, onde, ou temporal, quando. Ubi é a pergunta que dá para ambos os casos. Tal como o francês. Ou o consciente grave. Com ou sem preposição. Exemplos. Inilo die ou inilo tempore. São expressões que aparecem muito nos evangelhos. Inilo die, naquele dia, dies, a palavra dies pode ser masculina ou feminina, era dúbia em latim ou era bigênero, mas também é relativo, é longo. Tempore é de tempus temporis, neutro, terceira declinação, tema em consoante, se tema em consoante, ablativo singular em é breve. Okay? Vou deixar aqui esta parte. Aqui é uma parte também, depois de desenvolver um bocadinho no chamado motivo absoluto, é uma forma de os romanos datarem, por exemplo, uma ânfora de vinho selada do ano do consulado de fulano e cicrano. Isso era fácil perceberem a quem tinha qual era o ano à burba condita, no seu calendário romano, porque era fácil. Eles tinham os arquivos do Estado em que guardavam as tabelas, as tabuazinhas, em que registavam tudo, a lista dos cônsulos que se tinham no tempo da República, primeiro uma monarquia, depois a República, que se tinham sucedido anualmente, visto que a magistratura do consulado era anual, e como apontavam tudo,
e a ordem e era anual, era fácil contar o investigador a saber qual era o ano a que tinha pertencido ou em tinham exercido o consulado os cônsules X e Y. É fácil. E era a forma de datar ou à burba condita, ou então no ano em que foram cônsules tal e tal. Exemplos. Lúcio, abreviado Domitio Apio Claudio Consulibus. Como os cônsules eram sempre a par, e eles não podiam ser eleitos consecutivamente por mais do que um mandato. Podiam ser a anos interpolados e ser cônsules segunda vez ou mais, mas não em anos consecutivos, era impossível. E muito menos era possível legalmente o mesmo par de cônsules suceder ou vir a ser eleito mais uma vez. Isto não, havia uma forma de limitar as magistraturas. Individualmente podiam ser eleitos mais tarde, antes depois, mas não em conjunto. E muito menos consecutivamente cada um deles. Lucio Domitio Apio Claudio Consulibus, em abativo. Tudo isto, chama-se isso um abativo absoluto. É como se tivesse uma frase assim. Como Lucius Domitius et Appius Claudius consules eram. Quando Lúcio Domício e Apio Cláudio foram ou eram cônsules. Aconteceu isto. É uma forma de datar, implicando um tempo UB. Quando? Num poema que aparece no Sic Incipitur, de Requiem de Tomás de Celano, que constitui o texto musicado por Mozart no seu Requiem, temos, por exemplo, a seguinte expressão. Dies irae, dies illas, soluet saeclum in favilla, só com pronúncia medieval, testet David cum Sibila. Testet David, com pronúncia medieval, cum Sibila. Isto é, testa é o ablativo. Sibila também é ablativo. David, ou David, é um termo de origem hebraica que não é declinado no latim. É David. Sendo testemunhas, David com a Sibila. Teste é então o ablativo de testis. Sendo testemunhas, ou quando eram testemunhas, ou sob o testemunho de David com a Sibila. Complemento, está como Sibila, de companhia. Complemento de assunto ou matéria. De oratore, já vimos isto também na aula, um tratado de Cícero em diálogo sobre o orador, a obra de César, o Opus Magnum de César, Gaius Júlio César, de Bello Gallico, era assim que os latinos designavam titulavam as obras, sobre, ou acerca de, ou da Guerra Gálica, e ainda hoje, nos textos jurídicos, requisições de advogados a tribunais, sentenças de juízes, se usa muito este tipo de complemento. Por exemplo, uma secção das partes, em que se identificam as partes em litígio, dos factos, dos danos, do direito, com a preposição portuguesa de, que provém da latina de. A partido absoluto e agente passiva são situações à parte. Falamos um pouquinho eu vou falar a partir absoluto num outro vídeo à parte. É uma coisa um pouquinho não é complicada depois de percebermos, mas é muito recorrente em latim, implica um momento de atenção, olhar para a frase, perceber, nem sempre significam oração temporal, como aqui, Lucio Dimitio Apio Claudio Consulibus, que equivale a uma oração temporal, como Lucius Domitius et Appius Claudius Consulis erant, imperfeito de sub, erant, quando eram cônsules, Lúcio Domício e Apio Cláudio, ou sendo, ou sob o consulado de, pode ser assim, sob o consulado de Lúcio Domício e Apio Cláudio, é muito latino. Lucio Domitio Apio Claudio Consulibus. Isso só pode ser um temporal aqui. Isso eram frases formulares, definidas, formulares, consulibus,
E o nome dos cônsules indica o tempo, o ano em que, para datar um acontecimento, ok? Nem sempre o chamado abativo absoluto serve para uma circunstância de tempo, pode indicar outras, mas isso ficará para outro vídeo, ok? Até breve.